olhar para o Japão de fora, verá uma tecnologia avançada de robôs, uma cultura incrível com quase 0% de crimes, sendo a terceira maior economia do mundo, com uma população saudável e empresas famosas em todo o mundo. De muitas maneiras, é um país ideal. Mas se você olhar mais de perto, sob a superfície, verá que, embora tudo isso seja verdade, há outro lado muito mais sombrio na vida das pessoas que moram no Japão, que é desconhecido pela maioria no mundo. O Japão tem milhões de pessoas que não conseguiram ter sucesso na sociedade e acabaram completamente isoladas dela, sem acesso a empregos, casamentos e meios de levar uma vida normal e feliz. Eles são conhecidos como a geração perdida e representam quase 15% da população do país. Sua história triste é um símbolo da queda do Japão em um abismo e um sinal de seu futuro perturbador. Este é o lado sombrio do Japão, a geração perdida. Embora isso agora seja em grande parte esquecido, nos anos 80, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica, que substituiria os Estados Unidos e dominaria completamente a economia global, de maneira semelhante ao que vemos na China hoje. Parecia tão certo que havia uma séria ansiedade em relação ao Japão nos Estados Unidos, com artigos falando sobre um Pearl Harbor econômico, sobre como o Japão iria comprar todos os Estados Unidos, e com filmes como Duro de Matar, Sol Nascente e Blade Runner, todos retratando a ideia de que as corporações japonesas estavam tomando conta da América e do mundo. Essa ansiedade foi resultado do milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico consecutivo e enorme, possibilitado pelo sistema econômico japonês único, que na época era visto como superior ao modelo ocidental. Basicamente, esse sistema era baseado na cooperação entre cartéis corporativos gigantes e o governo japonês. Esses cartéis, chamados de keiretsu, eram essencialmente alianças das maiores corporações japonesas que possuíam ações umas das outras e, anteriormente independentes, trabalhavam juntas para se apoiar mutuamente. Os maiores cartéis recebiam apoio desigual do governo na forma de empréstimos enormes, distribuídos pelo Banco Nacional Estatal do Japão. Isso basicamente significava que essas alianças tinham acesso a uma corrente infinita de dinheiro para financiar sua expansão agressiva no exterior, ao mesmo tempo que o governo bloqueou as empresas estrangeiras de expandirem suas filiais para o mercado japonês. Não era um sistema saudável nem justo, mas estava funcionando. O mercado de ações japonês estava em alta, os produtos japoneses estavam conquistando um mercado após o outro, e as pessoas comuns sabiam que, se trabalhassem duro e obtivessem um diploma universitário, conseguiriam um emprego sólido em uma grande corporação, o que significaria garantia de emprego vitalício. O Japão era imparável e tudo estava indo muito bem, até que uma coisa que não estava prevista aconteceu. Até 1991, o Japão estava crescendo extremamente rápido por 3 décadas consecutivas e se tornou a segunda maior economia depois dos Estados Unidos. À medida que a economia crescia, os preços dos imóveis e os valores das empresas listadas na Bolsa de Valores também aumentavam. No entanto, no final dos anos 1980, esse crescimento entrou em uma fase de excesso e se transformou em uma mania especulativa. Basicamente, todos acreditavam que o boom econômico e o aumento dos ativos continuariam para sempre, e quanto mais você investisse, mais dinheiro ganharia. Enquanto isso, o Banco Nacional do Japão continuava imprimindo dinheiro e emprestando para praticamente qualquer pessoa que pedisse, independentemente do propósito do dinheiro ou da confiabilidade dos credores. E então, um dia, a bolha estourou. Ao longo de 1990, o mercado de ações caiu 43% e os preços dos imóveis acompanharam. O estouro da bolha significou que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar, e ninguém estava disposto a investir em empresas japonesas, levando ao fim do boom econômico. Além disso, nos anos após o estouro da bolha, começaram a surgir rachaduras no sistema japonês. Descobriu-se que a corrupção era generalizada e comum nos negócios e no governo japonês, desde negociações internas até manipulação de ações, fraude e suborno. Além disso, o suprimento praticamente ilimitado de empréstimos criou centenas de empresas zumbis, negócios que teriam falido anos atrás,
mas que continuaram sobrevivendo graças ao suprimento interminável de dinheiro barato emprestado do Estado. Em uma década, o Japão deixou de ser chamado de tigre econômico para ser chamado de homem doente da Ásia. Entretanto, enquanto isso representou uma queda drástica, não foi algo único, pois as economias de diferentes países sobem e descem, e isso faz parte da vida. No entanto, no Japão foi diferente. Ao contrário de outros países, a recessão econômica no Japão teve efeitos devastadores para toda uma geração, e milhões de pessoas nunca se recuperaram. Então, por que isso aconteceu? Bem, para responder a essa pergunta, precisamos entender a cultura de trabalho e contratação japonesa, que, para dizer o mínimo, é muito intensa e possui várias características únicas que a tornam bastante diferente de qualquer outro mercado de trabalho no mundo. Uma carreira corporativa no Japão começa com Shūshoku Katsudo, um ritual japonês único de busca de emprego, pelo qual os formandos universitários passam ao término de seus estudos. Muitas empresas, incluindo as maiores Keiretsu, contratam apenas recém-formados e apenas uma vez por ano, admitindo um grande número de pessoas de uma só vez. Já dentro da empresa, há uma política conhecida como Sannensei Shokuin Chōsa, que prepara seus funcionários ao longo de suas carreiras para se tornarem futuros executivos um dia. Essas práticas, que eram basicamente o padrão universal nos anos 90, ainda são muito comuns no Japão e até hoje proporcionam estabilidade, mas também criam um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você quiser conseguir um bom emprego, tem uma única chance depois da universidade, e uma vez contratado, você permanece na mesma empresa pelo resto de sua carreira. Mas se você não conseguir fazer isso, fica à margem, e as portas da maioria das empresas permanecerão fechadas para você para sempre. No entanto, quando a bolha econômica estourou e o boom econômico acabou, esse ritual foi quebrado. Durante o boom, não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego corporativo, mas após a década de 90, a maioria das empresas congelou completamente suas contratações por quase toda a década e não contratou nenhum recém-formado para manter todos os seus funcionários vitalícios durante a crise econômica. Eventualmente, eles retomaram suas contratações no novo século, embora encontrar emprego tenha se tornado muito mais difícil desde então. No entanto, para toda uma geração de pessoas que se formaram na década de 90, era tarde demais. Eles não eram mais recém-formados naquela época, e as empresas não os contratariam, pois estavam contratando recém-formados em seu lugar. Essas pessoas, cujo único erro foi terem nascido no ano errado, perderam sua chance e caíram nas fissuras do sistema. Uma geração inteira, milhões de pessoas, foram deixadas para trás, destinadas a passar o resto de suas vidas em empregos temporários, de meio período e mal remunerados. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo no Emprego, e as pessoas que se formaram durante esse período foram chamadas de Geração Perdida. Como a economia japonesa nunca se recuperou completamente, mais jovens formandos das décadas de 2000 e 2010 se juntaram a eles, e o período dos últimos 30 anos ficou conhecido como as Décadas Perdidas. Isso é obviamente trágico para aqueles que fazem parte da Geração Perdida, mas não afeta apenas eles. Em vez disso, seu destino triste afeta negativamente toda a sociedade japonesa e lança uma sombra escura sobre o futuro do Japão. Há uma geração inteira de pessoas agora, na faixa dos 30 a 40 anos, que estão ausentes do mercado de trabalho por completo. Geralmente, eles vivem com seus pais e muitas vezes dependem financeiramente deles. Eles nunca foram economicamente seguros o suficiente para formar suas próprias famílias e nunca tiveram empregos e carreiras adequadas. Cerca de 15% da população, quase 17 milhões de pessoas, são considerados parte da geração perdida, e eles compõem o grupo etário mais importante para a economia de qualquer país. São as pessoas na faixa dos 30 a 40 anos que geralmente gastam mais com suas famílias, moradia, hipotecas e compra de carros, que mantêm o motor econômico funcionando. Mas no Japão, não há ninguém para fazer isso agora. E a economia não é o único problema do Japão que está piorando devido à geração perdida. Atualmente, o país está lidando com o que é chamado de superenvelhecimento. O Japão tem a maior porcentagem de pessoas idosas, quase 30% da população,
e está envelhecendo mais rapidamente do que qualquer outro país. Isso também é consequência dos milhões de filhos que a geração perdida nunca teve. Até 2050, a proporção entre idosos e pessoas em idade de trabalho será de 1 para 1,3, o que significa que haverá quase tantas pessoas com mais de 65 anos quanto pessoas entre 15 e 64 anos. Em qualquer país do mundo, os idosos dependem dos impostos pagos pelas pessoas em idade produtiva, mas no Japão, isso em algum momento simplesmente deixará de ser sustentável. Além disso, a geração perdida criou outro problema social que está se tornando cada vez mais prejudicial para a sobrevivência da sociedade japonesa: o fenômeno hikikomori. Trata-se de jovens e adultos japoneses que voluntariamente decidiram se isolar completamente da sociedade, passando suas vidas em completa reclusão, sem nunca sair de suas casas e sem manter nenhum contato social, geralmente sendo completamente dependentes financeiramente de seus pais. Os primeiros hikikomori eram membros da geração perdida originalmente, homens que hoje estão na faixa dos 40 anos, que não conseguiram atender às expectativas da sociedade japonesa de conseguir um emprego, progredir na carreira, formar uma família e sustentar a si mesmos, e decidiram desistir completamente da vida na sociedade. No entanto, com o tempo, eles foram acompanhados por membros das gerações mais jovens, que, embora tivessem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, encontraram-no muito estressante e competitivo. Atualmente, há quase 1 milhão de pessoas na sociedade japonesa sofrendo com esse fenômeno social que está rapidamente se tornando um problema muito real que afeta toda a sociedade. O governo japonês está ciente dos impactos extremamente negativos que a existência da geração perdida e o crescente número de hikikomori tem sobre a sociedade e a economia japonesas. O governo anunciou que tentará ajudar a geração perdida a se reerguer e reintegrar aqueles que se isolaram da sociedade. No entanto, até agora teve muito pouco sucesso. O problema é que a economia japonesa não está indo muito bem, e, ao mesmo tempo, ela mantém uma cultura de trabalho extremamente rígida. Além disso, as pessoas são esperadas para trabalhar longas horas e obedecer a uma hierarquia estrita. Muitos jovens atualmente afirmam trabalhar até 19 horas por dia, a depender da empresa que trabalha. Muitas empresas ainda seguem o padrão de emprego vitalício, contratando apenas uma vez por ano e promovendo apenas funcionários de dentro da empresa, tornando impossível para os trabalhadores tirar folgas ou até mesmo obter uma segunda chance se não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Assim, milhões de pessoas estão presas nesse sistema, e seu número está constantemente aumentando à medida que mais jovens falham em ter sucesso no sistema implacável e, eventualmente, desistem. Além dos problemas econômicos e sociais que o Japão enfrenta até os dias de hoje, o país ainda precisa lidar com uma das organizações criminosas mais famosas e temidas em todo o mundo, a famosa Yakuza. Uma organização criminosa bem organizada, formada por famílias e clãs, com códigos de condutas próprios e punições severas, que fez com que ela sobrevivesse ao longo das décadas. Os primeiros relatos dessa organização surgiram na era samurai no Japão, no século XVII. Indivíduos conhecidos como Bakuto, que gostavam de jogos de azar e viver fora da lei, começaram a se organizar em grupos chamados de Ninkyo Dantai, que eram movidos por um código de honra próprio, semelhante ao dos samurais. Posteriormente, eles passam a se chamar de Yakuza. Com o passar dos anos, essa organização criminosa cresceu em influência e poder através de extorsão, tráfico de drogas, jogos de azar ilegais e até mesmo assassinato. Hoje, a Yakuza ainda existe, mas seu poder e influência diminuíram consideravelmente devido a uma série de fatores, incluindo pressão governamental, leis mais rígidas e a modernização da sociedade japonesa. Muitos de seus negócios legítimos e ilegítimos foram arruinados, e muitos líderes foram presos. No entanto, a Yakuza permanece enraizada em algumas partes da sociedade japonesa, especialmente em bairros mais tradicionais. Ela também evoluiu para se adaptar à era moderna, envolvendo-se em atividades como o comércio imobiliário, o mercado de entretenimento e o jogo legal. Seu código de honra,
ainda é uma parte importante de sua identidade, e a lealdade à família e ao clã permanece uma característica marcante. Caso você viaje para o Japão, não se preocupe em sofrer algum delito por parte dessa organização criminosa, pois hoje em dia eles evitam problemas com cidadãos comuns e a polícia. Pois, como acabei de falar, atualmente eles atuam de forma mais discreta no setor imobiliário, nos comércios e nas casas noturnas com serviços disfarçados que envolvem a prostituição. Essa, por sua vez, é outro grande problema enfrentado pelo Japão e talvez um dos que mais movimenta dinheiro neste lado sombrio. Mas para falar sobre este assunto, primeiro eu preciso falar das principais vítimas por trás desse mercado negro japonês. Não é difícil caminhar pelas ruas do Japão e observar muitas moças trabalhando nas ruas com cartazes, placas e panfletos, atraindo clientes para os mais diversos estabelecimentos, cafeterias, restaurantes e vários outros. Isso faz parte da estratégia de marketing para atrair mais clientes e gerar mais receita para os proprietários desses estabelecimentos. Até aqui não há nada demais, e isso é totalmente legal. Mas é justamente aqui que entram os serviços disfarçados da Yakuza, pois existem restaurantes noturnos, casas de entretenimento e até bares que estão envolvidos com serviços ilegais, principalmente com a venda de serviços sexuais. Logo, as vítimas mais recorrentes desses golpes são os estrangeiros, também conhecidos como gaijins. Ao caminhar pelas ruas, é preciso estar atento ao ser abordado, pois existem diversos tipos de golpes, como o golpe das doações, onde pessoas pedem dinheiro para ajudar uma determinada causa, as gaijins hunters, que são mulheres japonesas que se aproveitam de estrangeiros ricos, passam um tempo saindo a encontros, bares e festas, e nesse meio tempo se aproveita para sugar o máximo de dinheiro, presentes e compras caras. Depois de conseguirem o que querem, desaparecem. E por fim, alguns locais que oferecem bebidas baratas, mas na hora de pagar a conta, fingem demência e cobram valores absurdos, te deixando em um beco sem saída. Nesses locais, algumas funcionárias são pagas para te dar atenção e te induzem a beber muito. E na hora de pagar a conta gigante, os proprietários podem até te agredir, caso você não pegue os valores absurdos que serão cobrados. Esses são apenas alguns dos golpes mais conhecidos e relatados por estrangeiros que vivem no Japão. E, sem dúvidas, muitos desses golpes estão relacionados à Yakuza, mesmo que indiretamente. O trabalho ilegal mais famoso e que gera grandes somas de dinheiro para a Yakuza é a prostituição. O bairro da Luz Vermelha no Japão é um dos locais mais famosos e responsáveis por oferecer este tipo de serviço, muitas vezes disfarçados por casas de massagens e restaurantes. Muitas mulheres que estão envolvidas não são japonesas, mas mulheres trazidas de países mais pobres do Sudeste Asiáticos, através do tráfico humano e promessas de melhores condições de empregos. Vale destacar que esta organização criminosa não é a única responsável pela venda de serviços ilegais que envolvem a prostituição. Os casos podem ser os mais diversos possíveis, desde mulheres que são trazidas de países próximos pobres, até estudantes que vendem o corpo para pagar a faculdade. Olhando por este lado, podemos entender que o Japão não é um país perfeito como é mostrado nas manchetes, mas um país com muitos problemas como quase todos os países ao redor do mundo. Agora me conta aqui nos comentários quais outros problemas e golpes você conhece que estão relacionados ao Japão e não mencionamos neste vídeo.